Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, espero que estejam motivados para a nossa aula aí, a nossa disciplina Modelos de Gestão. Já vou me apresentar a vocês, sou o professor Henry Nonaka, mestre em Administração, graduado em Administração pela Universidade Estadual de Londrina. Então é uma grande satisfação poder estar aqui com vocês, trabalhando essa disciplina aqui, Modelos de Gestão, ok? Vamos então avançar no nosso slide aí, trabalhando na nossa teleaula 1. Vamos falar hoje sobre organizações, ok? Teleaula 1, então, organizações. Nossa teleaula de hoje é que a gente vai trabalhar junto com vocês, ok? Contextualização da nossa teleaula. Vamos lá então. Os assuntos da nossa teleaula 1. Nós vamos trabalhar então aqui agora com vocês aí a questão aqui das organizações, né? As organizações nós temos aí, o que é uma organização, né? Vamos trabalhar a questão das organizações, vamos trabalhar as funções organizacionais, as funções de uma organização, quais são elas? Vamos verificar aí. Vamos trabalhar também as funções administrativas, as funções de um administrador, né? O administrador faz o quê? Quais são as suas funções? Funções administrativas. E vamos trabalhar também a questão da organização como um sistema, né? O que é isso, professor? Vamos trabalhar, tranquilo aí, a gente vai devagarinho, trabalhando os conceitos, chegando aos nossos objetivos aí. Tá? Então, o último tópico aqui, organização como sistema, ok? Continuando aqui, nós temos uma situação, um problema, tá? Uma situação que nós temos que resolver, pessoal. Trouxe para vocês aqui agora uma situação, um problema, onde temos que achar uma solução, ter um desafio que se apresenta diante de nós e nós temos que resolver. A nossa situação problema, leiam aí comigo. A Compre Mais, né? Compre Mais, nome fictício, tá bom, pessoal? Um mercado fictício aí, tá? Vamos dizer que é um supermercado localizado na cidade de Arapongas, no Paraná, né? Cidade de Arapongas, aqui pertinho de Londrina aqui, tá? A Compre Mais está há muito tempo no mercado e tem diversos clientes na cidade, né? Já está há um tempo no mercado, tem diversos clientes. Mas entrou o quê? Uma nova rede de supermercados, uma rede, supermercado maior, uma nova rede de supermercados. Situação aí que a gente tem que se apresenta é o quê? A Compre Mais, nosso supermercado, não pode perder clientes, não é verdade? Ela tem que fazer alguma coisa. Entra uma nova rede, ela tem que fazer alguma coisa para não perder os seus clientes para essa nova rede. E a pergunta que eu deixo para vocês, o que fazer? Gostaria que vocês pensassem sobre essa situação, problema, durante a nossa teleaula, que ao final, né, depois da gente trabalhar alguns conteúdos, nós vamos resolver essa situação, problema, ok? Então a situação é essa, é um supermercado na cidade de Arapongas, aqui próximo a Londrina. A cidade de Arapongas tem aí, mais ou menos aí, tem os seus habitantes, né? Tem lá na cidade de Arapongas, que compram aí desse supermercado, né? Um supermercado de médio porte lá em Arapongas, esse Compre Mais, vamos dizer que seria um supermercado de médio porte. E uma situação que se apresenta também. Vamos dizer que a Compre Mais, ela não investe na entrega em domicílio, né? A entrega a domicílio, ela não realiza esse trabalho. Ela não faz isso, ela apenas vende seus produtos, o cliente vai no supermercado, compra o produto, mas não tem entrega, domicílio, ok? Então é essa situação que se apresenta aí. Temos que se resolver, né, pessoal? É uma situação que se apresenta, uma situação, um problema, né, que se apresenta aí, nós precisamos resolver isso. Como resolver isso? O que podemos fazer? Quais as ações? O que nós podemos fazer para que a Compre Mais não perca clientes para essa nova rede que está entrando na cidade de Arapongas, tá? Então essa a nossa situação e ao final aí da nossa aula de hoje aí, né, no finalzinho da nossa teleaula, depois que a gente trabalhar os conteúdos, nós vamos então resolver e dar a solução para essa situação para o Compre Mais, para que ele não perca clientes na cidade de Arapongas aí, tá certo? Ok, então vamos continuar então falando da nossa parte 1, né, que são as organizações. Ponto importante, vamos falar de organizações, a nossa parte 1 da nossa aula aí, da nossa teleaula, né? Temos a nossa parte 1 então, que seria o quê? Parte 1, organizações. Organizações, olha lá. Organização como entidade social, tá? Uma organização como entidade social. O que seria isso, pessoal? Uma organização é uma entidade social composta por pessoas, que trabalham juntas e deliberadamente, né, estruturada e organizada para atingir um objetivo comum.
né? Então, uma organização é essa entidade social, composta por pessoas, tem pessoas ali que trabalham juntas para o quê? Para atingir um objetivo comum. Então, a gente tem aqui um determinado objetivo, né, que a organização precisa atingir, e a organização precisa atingir esse objetivo, né, precisa alcançar esse objetivo aí. Nós temos, então, a organização aqui. A organização que é composta o quê? Por pessoas. Essas pessoas trabalham juntas, então, para alcançar aquele objetivo lá na frente, tá? Organização como entidade social que nós temos aí, ok? A gente pensa o seguinte, professor, organização como entidade social, composta por pessoas. Um hospital é uma organização, né? Hospital é uma organização, né? Uma organização, entidade social, composta por pessoas, tem pessoas ali no hospital, não é verdade? Tem pessoas lá, tem os médicos, enfermeiro, trabalham juntas para atingir o objetivo comum, não é verdade? Qual que é o objetivo de um hospital? Saúde da população, não é verdade? Esse é o objetivo do hospital. Então, hospital é uma organização. Professor, universidade é uma organização? Universidade é uma organização, né? Composta por pessoas, tem professores, tem lá assistentes administrativos, né? Tem lá pessoal que trabalha lá na universidade, composta por pessoas, trabalham juntas para atingir o objetivo comum. Qual que é o objetivo? O ensino, o aprendizado das pessoas, né? O objetivo da universidade. Tá? Professor, boticário, aquela empresa, o boticário, é uma organização? O boticário também é uma organização, composta por pessoas, tem os vendedores do boticário, tem os gerentes do boticário, que trabalham juntos para atingir o objetivo comum. O que é? Produzir os perfumes, não é? O boticário, e alcançar o lucro. É um objetivo comum, todo mundo vai buscar, então, atingir esse objetivo aí do boticário. Então, hospital, universidade, boticário, são exemplos aí que a gente pode citar de organização, né? Uma organização aí, ok? Continuando, então, a gente tem os tipos de organização, né? Nós temos aí os tipos de organização, que seria o seguinte, nós temos as organizações do primeiro setor. Do primeiro setor é o seguinte, é o governo, né? As prefeituras, por exemplo, né? Primeiro setor, governo, prefeituras, né? Nós temos aí a administração pública, né? As prefeituras, o governo. Então, aí é a organização do primeiro setor, né? Caracterizadas aí governo, prefeituras aí, por exemplo, ok? Temos também aqui as organizações do segundo setor. O segundo setor, o que é? São as empresas privadas, tá? É o Boticário, a Volkswagen, a Chevrolet, são empresas privadas. São aí do segundo setor, né? As empresas privadas aí, que tem lá como objetivo, a gente comentou já, né? Do Boticário, o objetivo é produzir produtos e obter lucros, né? O segundo setor, então, são empresas privadas aí, ok? E temos também as organizações do terceiro setor. Se terceiro setor, a gente pode dizer que são aí as ONGs, né? São as organizações não governamentais. É o terceiro setor, que tem também os seus objetivos, né? O terceiro setor lá, as organizações não governamentais, têm seus objetivos. Por exemplo, a conscientização das pessoas, né? Conscientizar as pessoas de alguma coisa, por exemplo. Por exemplo, reciclagem, né? Uma ONG que trabalha com reciclagem, tem como objetivo a conscientização das pessoas, né, para a questão da reciclagem. Então, tem o seu terceiro setor, que são as ONGs aí, tá? Então, primeiro setor, governo, segundo setor, empresas privadas, e terceiro setor, nós temos aí as ONGs, as organizações não governamentais, ok? Continuando, então, as organizações, nós temos ali, uma organização, a gente já comentou, né? A organização tem os seus objetivos. A gente falou aí sobre objetivos, né? Tem lá uma empresa privada que tem como objetivo produzir produtos, almejar o lucro, né? O objetivo lá de uma prefeitura, atender a população. O objetivo lá de uma ONG é a reciclagem de lixo, por exemplo, a conscientização das pessoas. Então, a organização tem objetivos. A organização utiliza-se de recursos, né? Que tipo de recursos? Recursos, por exemplo, máquinas, instalações, pessoas, recursos humanos, precisa de pessoas, né? Também trabalha com esses recursos, né? Precisa dos recursos para produzir um resultado, né? Então, as organizações, elas também possuem seus recursos, sejam eles máquinas, instalações, pessoas, né? Recursos, ela se utiliza para alcançar os seus objetivos aí, ok? E na organização acontece também um processo de transformação, né? Ocorre uma transformação numa organização.
Por exemplo, nós temos lá uma empresa montadora de veículos, é uma organização privada, né? Ocorre lá um processo de transformação. Transformação de quê, professor? Transformação de matéria-prima em produto acabado. Né? O carro lá entra a matéria-prima, tá lá, né? Borracha, pneu, tem lá o motor, tem lá o aço, né? Tem lá o plástico, matéria-prima, né? Matéria-prima que entra, se transforma lá no final em produto acabado, que seria o automóvel, seria o carro depois no final, ok? As organizações têm seus objetivos, recursos ali e ocorre um processo de transformação, ok? Certo, então, finalizamos então a nossa parte 1 da nossa teleaula aí de hoje, nossa aula de hoje, tá? Nós temos aí as organizações ali, esses pontos importantes, tá? Vamos para a nossa parte 2? Vamos lá, parte 2, então, nós temos as funções organizacionais, né? Parte 2, funções organizacionais. O que seriam as funções organizacionais? Vamos ali então, né? As funções organizacionais são as funções de uma organização, né? Tem lá a organização, a gente já comentou sobre isso, e ela tem algumas funções, né? Que tipo de funções são essas? Nós temos, por exemplo, aqui, uma das funções de uma organização é a função produção ou operações. Por quê? Função, operação, produção ou operações? Porque uma organização precisa produzir alguma coisa. Ela tem que produzir alguma coisa, tem que fazer alguma coisa, tem que produzir alguma coisa. Ela na área de produção de uma organização, área de produção, tem as máquinas, equipamentos, vai se produzir alguma coisa. Por exemplo, a gente já falou de um carro, por exemplo. Então, tem a área de produção, que vai se produzir alguma coisa. Ela tem que produzir algo, não é? Uma organização tem que produzir alguma coisa. É onde ocorre a transformação. A gente comentou transformação de matéria-prima em produto acabado. Então, tem lá a função produção, a primeira função organizacional. Função produção, ela tem que produzir alguma coisa, ok? Nós temos também aqui a função organizacional marketing. Por que marketing? Faz o que o marketing, né? Porque, pelo seguinte, existe a função marketing porque a empresa, a organização, ela quer ser reconhecida, né? Ela quer ser reconhecida pelos seus clientes, né? Tem que ser reconhecida. É por isso que existe a função marketing, para fazer com que a organização seja aí reconhecida, né? Seja reconhecida, é lá a área de marketing que vai cuidar da divulgação da empresa, da propaganda da empresa, fazer a divulgação, né? Realizar as vendas de uma empresa, trabalhar com seus vendedores. Então, a área de marketing buscando aí a questão da divulgação da empresa, fazer com que a organização ela seja aí reconhecida, ok? Nós temos aqui também a função pesquisa e desenvolvimento, tá? Pesquisa e desenvolvimento, uma organização, ela precisa o quê? Inovar, não é verdade? Ela tem que inovar, ela não pode ficar parada, ela tem que estar sempre lançando novos produtos, né? Lançando novos produtos, realizando pesquisas, tá? Ela tem que ser o quê? Tem que ser inovadora. E para isso tem aí a área, né, de pesquisa e desenvolvimento, para pesquisar, né, novos produtos, pesquisar com relação a desenvolver inovações. Tem a área de pesquisa e desenvolvimento, para fazer com que a organização ela seja inovadora, né? Ela seja sempre inovadora. Lance aí, coloque no mercado, por exemplo, cada vez novos produtos para os seus clientes aí, tá? Então, pesquisa e desenvolvimento. Nós temos a função organizacional também, que é a função finanças, né? Por que a função finanças? A função finanças é a que cuida do quê? Da sustentabilidade financeira. Uma organização, ela tem que ter sustentabilidade financeira, né? Tem que ter sustentabilidade financeira, senão ela não fica complicado aí para uma organização. Então, para cuidar da sustentabilidade financeira, nós temos aí tem lá a área de finanças, né? Tem a área de finanças que vai cuidar do dinheiro da organização, para que ela tenha sustentabilidade financeira, tá? E nós temos também aqui outra função organizacional, que é a função recursos humanos, tá? Recursos humanos por quê? Recursos humanos para cuidar das pessoas de uma organização. A gente já comentou que uma organização tem as pessoas ali que trabalham juntas, não é? Então, para cuidar dessas pessoas, nós temos ali recursos humanos.
A área de RH, né? A área de RH, que vai cuidar da contratação das pessoas, vai contratar pessoas para poder ali trabalhar na organização, vai cuidar das pessoas com relação a treinamento, treinar as pessoas para que elas sejam mais capacitadas, tenham mais preparação para enfrentar os desafios, então cuida da questão do treinamento. Né? Também o Recursos Humanos cuida do monitoramento das pessoas, né? Monitorar a satisfação das pessoas que trabalham na organização, para melhorar, né? Fazer com que elas fiquem mais satisfeitas. Então, trabalha com esses pontos aí, né? Alguns pontos dos quais a área de Recursos Humanos aí, de uma organização trabalha. Tá? Então, as funções organizacionais, a gente comentou aí, então, são as funções de uma organização. Ela tem função de produção, né? Ela tem que produzir alguma coisa. Marketing, ela tem que ser reconhecida. Pesquisa e desenvolvimento, ela precisa lançar sempre inovações. Finanças, ela tem que cuidar do dinheiro, cuidar da sustentabilidade financeira. E recursos humanos, ela tem que também, aí outra função, né? É cuidar das pessoas de uma organização, tá? Então essas são as funções organizacionais que nós temos aí para poder trabalhar tranquilamente aí. Não é difícil, né, pessoal? A gente vai devagarinho aqui aprendendo tranquilamente, sem problemas aí. Tá bom? Vamos continuar então na nossa parte 3, agora, nossa parte 3, que são as funções administrativas, né? Mais um ponto importante aí, né? Função administrativa aí. O que são as funções administrativas? São aí as funções de um administrador, né? Aquele que vai administrar uma organização. O administrador, ele tem as suas funções também, para fazer funcionar a organização, né? Tem lá o administrador para fazer funcionar a organização, e ele tem as suas funções administrativas. E quais são as funções administrativas aí? Então, nós temos ali funções administrativas, aí, passando para vocês aí. A primeira função administrativa é aí a função que nós temos ali, planejamento, né? Tem que planejar. O administrador, ele tem que planejar, né? Planejamento. O que é planejamento? Pergunto a vocês, o que seria planejamento? Planejar, pessoal, é você se preparar para o futuro, né? Você vai planejar, você tem que se preparar para o futuro. Lá para frente, o que vai acontecer, você tem que planejar para o que vai acontecer, não é? Você tem que se planejar. Vamos pensar na nossa vida pessoal. Se você quer lá uma profissão, quer ter a sua profissão, seja lá administrador, seja lá médico, né? Você almeja uma profissão, não é? Mas você tem que o quê? Se preparar, você tem que se planejar, né? Para você alcançar essa profissão que você deseja. Você tem que se planejar, você tem que cursar uma universidade, você tem que fazer estágio, né? Você tem que talvez pedir um empréstimo para poder aí bancar a sua universidade. Então, algumas ações você vai precisar realizar para você se preparar para esse futuro, se preparar para essa profissão que você almeja lá na frente. Então, planejamento é se preparar para o futuro, né? Uma empresa, uma organização, ela quer ser a primeira, né? Primeira no seu mercado, por exemplo, ela quer ser a primeira. Para isso, ela tem que se planejar também, né? Para que ela seja a primeira, né? do seu mercado, diante do seu mercado aí, em relação aos concorrentes, né? O que ela tem que fazer? Ela tem que se planejar, ela tem que contratar pessoal, ela tem que pesquisar novos produtos, ela tem que buscar novos mercados, ela tem que cuidar da sua parte financeira. Então, isso é planejamento, é você se preparar para o futuro. Então, essa é uma função administrativa, né, que o administrador realiza no seu dia a dia, a sua preparação, a preparação aí da organização para o futuro, ok? Primeira função administrativa, então, é o planejamento, ok? Continuando, então, a gente tem aqui planejamento, falamos ali, nós temos também aqui a organização, né? Nós temos aqui a organização. Agora, organização, pessoal, como função administrativa, tá, pessoal? A primeira que nós falamos lá no início era a organização como entidade social. A organização aparece novamente aqui, agora a organização aparece aqui como uma função administrativa, tá? Uma das funções do administrador, né? A função administrativa, a organização, ela realiza o quê? Ela faz o quê? Ela trabalha na questão da distribuição das atividades, da organização do trabalho, né? Trabalha aí na questão da organização do trabalho, na distribuição das atividades, né? Em uma padaria, por exemplo, o administrador tem que distribuir as atividades para os seus
as pessoas que trabalham nessa padaria. Você vai cuidar, você vai ser o padeiro, vai cuidar disso, disso, disso. Você tem que ser vai ser o doceiro e vai cuidar disso, disso, disso. Você vai ser o atendente, vai cuidar disso, disso, disso. Você vai ser o gerente, vai cuidar disso, disso, disso. Né? Então, o que está acontecendo aqui? Mais uma função administrativa. Organização, né? Distribuir as atividades, organizar o trabalho, né? Para as pessoas aí que vão trabalhar na organização, tá certo? Então temos a função administrativa, que seria a organização. Temos mais uma função administrativa, que é a direção, né? O que a direção faz? A direção faz o seguinte, ela direciona as pessoas para um objetivo, né? Direção é direcionar as pessoas para um objetivo, fazer com que as pessoas sigam aquele objetivo de uma organização. Como é que eu vou direcionar as pessoas para aquele objetivo? Direcionar com relação ao quê? Motivar as pessoas, tem que trabalhar a liderança, tem que trabalhar a comunicação, me comunicar com as pessoas, eu motivando as pessoas, eu liderando as pessoas, eu me comunicando com elas, o que eu estou fazendo? Eu estou direcionando elas, vou direcioná-las para os objetivos da minha organização. Então, essa função administrativa, direção, realiza essas atividades. Motivar, liderar e se comunicar aí com as pessoas, ok? Mais uma função administrativa. E a última função administrativa é a função controle. O administrador tem que controlar também. Ele precisa realizar o controle. Controle de quê, professor? Controlar, por exemplo, eu já comentei com vocês, controlar com relação, por exemplo, à satisfação das pessoas, né? Tem que controlar isso, verificar se as pessoas estão satisfeitas, por exemplo, no que elas estão fazendo, né? Fazer uma pesquisa, conversar com as pessoas, averiguar para ver se a satisfação, se as pessoas estão tendo satisfação no seu trabalho, né? Então, é o controle nesse sentido, verificar os resultados das pessoas, né? As pessoas estão entregando o resultado que é necessário, né? Se não está entregando, por que não está entregando? O que está acontecendo? Preciso controlar, né? Realizar o controle para fazer com que a gente consiga, novamente, atingir os nossos objetivos aí, tá? Então, essas são as funções administrativas. Planejar, organizar, direção e controle, tá? São as funções administrativas, as funções do administrador para fazer funcionar uma organização, tá certo? Ok, então, fechamos ali a parte 3, vamos para a parte 4 agora, né? Nós temos a parte 4 aí, na questão da organização como um sistema, tá? Vamos ver então a organização como um sistema. Vamos, né, observar a organização aí como um sistema aí agora, tá? O que seria sistema então, pessoal? Um sistema é definido como um conjunto integrado aí de partes, né? São partes que são íntima e dinamicamente relacionadas, que desenvolve uma atividade ou função e é destinado a atingir um objetivo específico, tá? Então, pontos importantes aqui, o sistema, que esse conjunto integrado de partes que são interdependentes, tá? Elas se relacionam entre si, essas partes, e vai desenvolver uma atividade ou função e busca-se, então, atingir um objetivo específico. Então, esse é um sistema, tá? Vamos pensar um pouco na questão do sistema, analisando essas questões aqui, vamos pensar na questão do sistema. Lembram lá do ensino médio, né? A gente aprendeu lá, sistema circulatório, tá? O que era o sistema circulatório? Era um conjunto integrado de partes, vai desenvolver a atividade ou função, que seria a circulação sanguínea, para atingir o objetivo específico, né? O objetivo aí de fazer com que, né, a circulação aconteça, né? Mas era um conjunto de partes que estavam integradas, né? Quais são as partes do sistema circulatório que a gente tinha lá? Vamos relembrar um pouquinho. As veias, as artérias, o coração, são integradas, né? Uma depende da outra, para que o sistema circulatório funcione. Se uma para, complica todo o sistema, não funciona, né? Então, o sistema é um conjunto integrado de partes aí, que estão integradas, para que funcionam aí, dinamicamente relacionadas, para atingir um objetivo específico. Sistema digestivo, o que é lá, né? O sistema digestivo, tem o estômago, né? Tem lá o pâncreas, o fígado, conjunto de partes que se relacionam entre si, né?
para que a gente consiga atingir um objetivo específico no final, que é a digestão dos alimentos, né? Então, o sistema ali, nós temos ali o sistema digestivo, ok? Então, o sistema é isso, é essa questão desse conjunto integrado de partes aí, tá? E a gente pensa aí, uma organização tem lá funcionando como sistema também, não é? Tem lá, né? Marketing, produção, RH, funcionando como um sistema. Cada parte com a sua função específica, né? Mas que há uma interação entre as partes. Uma parte depende da outra, né? O RH depende do marketing, o marketing depende da produção, funcionando de forma integrada para que o objetivo final seja atingido aí, tá? Então, nós temos a organização aí como um sistema, tá? E o sistema, ele precisa produzir alguma coisa, né? Ele tem que chegar a um objetivo, concorda comigo? Por que o sistema vai existir? O sistema vai existir porque ele tem que produzir alguma coisa e tem que chegar ao objetivo. E aqui a gente aborda aqui com vocês os componentes de um sistema, tá? Vamos observar o componente do sistema. Quais são os componentes do sistema, então? Componente do sistema, nós temos aqui primeiramente os insumos, né? Os insumos aqui, que são as entradas. Vamos aqui na câmara de documentos, mostrar aqui para vocês, então, olha aqui, né? Um esquema bastante interessante, que mostra aqui os componentes, características de um sistema aqui que nós temos aqui. Componentes, se está dando para enxergar aí, mas componentes e características de um sistema, né? Olha aí, então, nós temos aqui o sistema, né? Que sofre influência do seu ambiente, aí, né? Temos o sistema. E nós temos aqui as entradas. Vamos pensar na organização lá. Matéria-prima, talentos humanos, capital, equipamento, tecnologia, informação, dados, entradas, os insumos que vão entrar no sistema, né? O sistema tem que produzir alguma coisa, né? Então, essas entradas aqui, nós temos aqui que são os insumos, matéria-prima, talentos humanos, ok? Voltando aqui no slide, a gente tem mais um componente do sistema. Falamos de insumos, nós temos o processamento. O sistema tem que produzir alguma coisa, né? Tem que lá a sua parte de processamento. Voltando aqui na câmara de documentos, onde ocorre a transformação, né? Atividade operacional, atividade gerencial, tecnologia, métodos operacionais, onde ocorre a transformação, né? Aí dentro do sistema. Transformação, por exemplo, de matéria-prima em produto acabado, né? Tá lá o processamento. Voltando aqui no slide, a gente tem aqui mais um componente do sistema, que são as saídas. O sistema tem que produzir alguma coisa, tem a parte da saída. Voltando aqui na câmara de documentos, a saída aqui, ó. Quais são as saídas, pessoal? Produto, serviços, resultado, financeiro, informação, satisfação do colaborador, resíduos, refugos, pesquisa e desenvolvimento, ok? Que são as saídas. Então, ok? Insumos, entradas, processamento, transformação e saídas aqui que nós temos aqui como produtos e serviços aqui ao final, tá? E aí nós temos aqui um ponto importante também, que é o feedback, né? E aí são, por exemplo, informações que voltam aqui na entrada, né? Informações, por exemplo, de satisfação do colaborador, né? Você vai ter um feedback. Satisfação aí do colaborador, ou, né, nós temos ali o produto, por exemplo, produto de resultado, o produto está vendendo bem, o produto está vendendo de forma satisfatória, né? É uma informação importante que vai servir como feedback, é uma retroalimentação, né? Se o produto tá bom, está sendo bem vendido ou não, é uma informação importante, né? Que vai voltar lá para a entrada para que se reinicie esse sistema, né? Com uma nova informação, por exemplo, o cliente não gostou disso, né? Gostou daquilo, não gostou disso. Então há uma retroalimentação, uma informação importante que retornou para que ocorra essa retroalimentação, né? Para que as entradas continuem acontecendo aí, ok? Então, nós temos aí os componentes do sistema, certo? Fechado, então, pessoal, vamos aí para a resolução da situação-problema. Vamos aí resolver a situação-problema aí, lembram lá no começo, né? Nossa situação-problema, lá, né? Nosso supermercado Compre Mais, lá da cidade de Arapongas, né? Quais são as recomendações? Vamos resolver, então. O que a gente tem aqui? A Compre Mais, pessoal, o que a gente tem como resolução aqui? A Compre Mais deve investir no pedido online, por exemplo, né? No pedido online. Por exemplo, como é que funcionaria isso? As pessoas, os clientes do Compre Mais, o que eles vão fazer?
eles vão, né, em vez de ir lá no supermercado, por exemplo, fazer a compra dos seus produtos, ele pode pedir via online, né? Entrar no site lá da Compre Mais e pedir a relação de produtos lá, né? Quero que me entregue lá feijão, arroz, refrigerante, faz lá o pedido online, cai lá, né, essa informação no Compre Mais, e o Compre Mais entrega, então, domicílio, né, para o cliente, a entrega dele, o pedido dele realizado, feito via online, tá? Então, é uma ação que pode se pensar, né, para se buscar o quê? Né, para se buscar o quê? Uma satisfação maior dos seus clientes, né? Para não perder para o concorrente que está entrando lá. Então, trabalhar esse ponto no pedido online, né? Na questão das pessoas poderem pedir aí, fazerem seus pedidos aí, tá? Isso tende a elevar a satisfação do nosso, né, do cliente ali da Compre Mais, porque ele vai aí ficar mais satisfeito, né? Lembrando que lá no início eu falei para vocês que a Compre Mais não estava entregando os produtos domicílio, né? Mas aqui, né, nesse novo formato, ele vai acabar entregando domicílio aí, certo? Também mais uma ação que a gente pode trabalhar é investir na variedade de produtos, né? Buscar uma variedade de produtos, porque é uma rede nova, variedade, você tem que trabalhar a variedade dos seus produtos, né? Tem que buscar trazer, né, produtos novos, né? Ter mais variedade de produtos. Então, uma outra ação que a gente pode trabalhar aí também, tá? Trabalhar também a divulgação, né, da empresa, da Compre Mais, né? A divulgação aí para que as pessoas conheçam aí, né? Para que as pessoas conheçam das ofertas da Compre Mais, divulgação aí, né? Para as pessoas, trabalhar a divulgação, treinar o pessoal, né? Para que o pessoal, aí os colaboradores da Compre Mais atendam melhor, estejam mais preparados para atender, tá? Trabalhar o treinamento das pessoas. Inovações, né? Trabalhar algumas inovações, essa questão de você aí trabalhar, né, com pedido online, por exemplo, né? É uma inovação, né? Então, trabalhar inovações, trazer inovações aí para os seus clientes, é mais uma ação que se deve se pensar também. Os aspectos financeiros também, cuidar da questão financeira, né? Será que o Compre Mais vai ter dinheiro para poder investir em inovações, mais variedade de produtos? Então, trabalhar o aspecto financeiro para que tudo aconteça também da melhor forma possível, ok? E aí a gente faz uma relação com o que a gente aprendeu aqui agora na nossa aula 1 aí, com a questão do quê? Né? Vocês pensarem bem aqui, por exemplo, vou trabalhar aqui o quê? Nós vamos trabalhar aqui as funções organizacionais, né? Por exemplo, esse primeiro ponto aqui, ó, investir no pedido online, faz parte o quê? Da produção, né? No questão dos processos, né? Dos processos do Compre Mais, né? Pedido online, então está relacionado ali com a função, questão da produção, tá? A divulgação, né? Função marketing, divulgação aí da Compre Mais, dos produtos, das ofertas, treinamento pessoal, função o quê? RH, não é? Inovações, pesquisa e desenvolvimento e aspectos financeiros, né? A função finanças aí, né? A função aí financeira. Então aí que a gente pode pensar no seguinte: trabalhamos aqui, né, a questão das funções organizacionais e mais um tópico também que a gente trabalha aqui com vocês, a questão do sistema. A gente tem que observar que a resolução de um problema, como esse da Compre Mais, a resolução desse problema envolve o quê? Envolve aí todas as áreas, né, da Compre Mais. Cada área tem que fazer a sua parte para que tudo aconteça, para que os objetivos sejam alcançados. Então, está funcionando como um sistema. Marketing depende de RH, né? RH depende de pesquisa, da parte da pesquisa, a pesquisa depende de RH depende da pesquisa, né? Financeiro, marketing, todas as áreas aqui estão aí relacionadas, estão dependentes. Se uma área que não funciona, os objetivos tendem a não ser alcançados. Então, pontos que a gente ressalta aqui é a questão aí das funções organizacionais e a questão de a gente observar, né, a questão do sistema aí, né, para que essas áreas estejam relacionadas, cada uma trabalhando da melhor forma possível, para que o objetivo final seja alcançado aí, tá? Então, esses pontos, a resolução da nossa situação, problema, trabalhada aí com vocês, ok? Certo? Então, pessoal, tranquilo aí.
E agora, continuando, vamos aí para o nosso encerramento. Estamos aí encerrando nossa aula 1, né? Vamos para o encerramento. Então, assuntos tratados. O que a gente trabalhou aqui, pessoal? Vamos relembrar um pouquinho aí. A questão das organizações, né? Trabalhamos aí as organizações, né? Nós temos as organizações, trabalhamos aí as funções organizacionais, produção, marketing, pesquisa, finanças, RH, trabalhamos as funções organizacionais, trabalhamos as funções administrativas, tá? Planejamento, organização, direção e controle, função organizacional, as funções de uma organização, funções administrativas, as funções de um administrador para fazer a organização funcionar, não é? Funções administrativas. E vimos também a questão da organização como um sistema. Esse sistema que é formado aí, né, por partes que se relacionam entre si para que o objetivo final seja alcançado, né? Vimos aí os componentes do sistema também, os insumos, processamento, saída, feedback. Vimos a organização como um sistema aí, outro assunto que a gente tratou aí com vocês, tá? E para encerrar a nossa aula 1, deixo a dica aí para vocês, é uma dica que eu deixo aí no final. Nós dependemos uns dos outros. A gente falou de sistema, não é verdade? Que tem lá o sistema, né? O sistema que é formado por partes que se relacionam entre si, uma dependendo da outra, para que o sistema funcione, para que o resultado seja alcançado. Então, é uma dica aqui para que vocês levem no seu dia a dia aí, né? Nós dependemos uns dos outros, né? Como um sistema lá, cada parte depende da outra. E no nosso dia a dia, nós dependemos uns dos outros, né? Nós temos essa questão da dependência de uns dos outros, né? Se você pensar no seguinte, vamos dizer que de repente você fique aí, né? Você esteja numa situação de desemprego. Acontece com todo mundo. Tá lá, desempregado. O que você vai pedir, né? Você vai pedir o quê? Auxílio de um amigo seu, não é verdade? Você vai pedir auxílio de um amigo seu para te indicar para uma outra empresa, para te indicar lá para um trabalho, né? Para fazer lá, para dar uma referência para você. Né? Então, você nessa situação, você acaba, às vezes, dependendo de uma outra pessoa, não é verdade? Nós temos ali também a questão do vendedor, que depende do seu cliente, né? Depende do seu cliente. Se ele não atender bem o seu cliente, o que vai acontecer? O cliente vai ficar insatisfeito e não vai mais comprar desse vendedor. Né? Então, é necessário vendedor, dependendo do seu cliente. Então, a dica que eu deixo, vocês pensarem aí que nós dependemos uns dos outros. Então, trate bem as pessoas, né? Ouça as pessoas, ajude as pessoas, né? Seja simpático com as pessoas, ajude quem precisa, né? Verifique o que aquela pessoa está precisando e auxilia nesse sentido, porque a gente tem que pensar, né? Como um sistema. Nós dependemos uns dos outros. Né? A minha ação pode influenciar na satisfação de uma outra pessoa. Então, né? E uma hora ou outra eu posso precisar dessa outra pessoa também. Então, de uma forma geral, a dica que eu deixo para vocês é que nós, né, com a aula de hoje, que nós dependemos uns dos outros aí. Tá certo, pessoal? Então, encerrando a nossa aula de hoje, vimos os assuntos tratados aí, organizações, funções organizacionais, funções administrativas, organização como sistema. Eu espero realmente que você tenha aproveitado bastante, né? Resolvemos a sua situação, o problema ali, para o Compre Mais. E aí, espero que vocês tenham aproveitado bastante. Aguardo vocês para as nossas próximas aulas aí, tá certo, pessoal? Uma dica também que eu deixo aí para vocês é a importância da leitura do nosso livro didático, tá bom? Leia o nosso livro, é um livro muito interessante, lá, Modelo de Gestão, para complementar os assuntos que a gente trata aqui com vocês. É muito importante a leitura do nosso livro didático, tá certo, pessoal? Bom, obrigado aí a todos ali pela atenção de todos. Até a nossa próxima aula, tá certo? Obrigado, até mais, tchau.